dizer algo para você, nem os nossos desejos de tirar algo de Deus pode mover Ele. Mas a fé pode mover Deus do seu altar para se conectar conosco. A fé move a mão de Deus. E mesmo em situações que eu e você não esperamos, a nossa fé move a mão de Deus. Então eu vou recapitular algo aqui. Sexta-feira passada foi liberado 5 tipos de unções, extraída do lugar secreto, extraído do Getsemane. Deus liberou sobre a casa 5 níveis de unções. Quem está ruminando? Aleluia! Quem está querendo tirar de Deus a porção que pela sua fé você tem direito? Aleluia! Nesse ambiente, nesse lugar secreto chamado prensa. Aleluia! Porque não vale mais a azeitona do que o azeite. Aleluia! Então o primeiro nível é a nossa verdadeira adoração para acender, incendiar o altar da presença. Amém. Essa é a primeira unção que foi liberada aqui. Nada pode roubar o meu e o seu lugar no Getsemane. Porque a prensa vai provocar e vai liberar esse tipo de óleo e esse tipo de unção. Deus não barganha adoração. A noiva foi separada por Deus para adorar, para estar com Ele, para desenvolver intimidade. Então, quando nós não conseguimos desenvolver intimidade com o Senhor no lugar secreto, não tem como eu conhecer os seus pensamentos, não tem como eu discernir os seus planos a meu respeito. É só no lugar secreto que isso pode se dar. Ele diz através das Escrituras: entre, feche a porta, no oculto e no secreto, os meus olhos desejam te encontrar, Aleluia! te ver. Vocês entendem isso? Discernir que nada pode me roubar dessa posição. Entende? A posição de estar no quarto, a posição de estar ali desenvolvendo relacionamento com Ele, vai me dar relacionamentos saudáveis, vai me dar ministérios de relevância. Não é o inverso. Não é o inverso. Então o primeiro óleo é o que acende o candelabro. Aleluia! O primeiro óleo que Jesus ali mandando um recado para Jerusalém diante do templo: eu sou aquele que viria para cumprir toda a lei, toda a anunciação dos profetas, para me doar, obedecendo, tomando sobre o meu corpo o cálice. Então nós entendemos sexta-feira passada que no Getsemane, foi no Getsemane que Jesus venceu a cruz. Então você quer ter êxito no seu futuro, entre e esteja no lugar secreto. É lindo receber profecia, é lindo estar no culto power, mas mais maravilhoso é ter experiências com o Senhor, face a face, boca a boca, como tinha Moisés no quarto. Aleluia! Existe um fogo ali, pode ficar tranquilo. Não vai nos consumir, mas vai nos purificar. Aleluia! Deixe de fugir do lugar secreto. Aqui, essa casa, essa comunidade tem esse desafio: gerar você para esses ambientes em Deus. Enquanto muitos estão gerando pessoas para si, enquanto muitos estão gerando pessoas para se seguir, nós discernimos que nós somos eleitos
e escolhidos para devolver você para a sua origem. E a sua verdadeira origem está no Senhor. A sua verdadeira origem está no Senhor. A sua verdadeira origem se manifestou naquela cruz. Por amor ele se entregou. Por imperfeitos, por pecadores. Esse amor nunca pare de lutar com o seu psique. A nossa natureza humana é limitada, não alcança a compreender. Como assim? Ele me amou primeiro. Antes de eu aceitar o convite, ei, não fostes vós que escolheste a mim, diz o Senhor, mas foi Ele que escolheu a vós. Foi Ele que antes da fundação gerou você perfeito, segundo a sua imagem e semelhança. Então você não é o resultado do seu pecado. Você não é o resultado, estou profetizando, de decretos e maldições lançadas sobre vocês através dos seus antepassados, ou de repente através dos seus próprios delitos, antes de chegar aqui nessa comunidade. Ei, o sangue do Cordeiro nos lava. O sangue do Cordeiro nos traz a remissão. E sabe o que é lindo? Que como profetiza do Senhor, eu estava falando hoje com meu esposo, amor, a impressão que eu tenho é que eu estou mais parecida com meus antepassados, porque cada dia mais acende um fogo, acende uma chama, acende uma paixão, acende um desejo de ficar com a palavra. E não é no culto por aí não, é lá em casa, com a Bíblia aberta, ouvindo homens de relevância que são apaixonados por Jesus e que entendem o que é queimar, o que é arder. Amém. Então o segundo óleo, o pão, a palavra, foi liberado sobre nós. Então está acontecendo conosco, eu creio que vai acontecer com vocês. Precisa acontecer. Porque eu creio nos sacrifícios que estão sendo apresentados ao Senhor. São sacrifícios de oração, são sacrifícios de jejum, são sacrifícios de adoração, para que todos vocês tenham experiências com Deus. Não só aqui, mas lá na sua rotina, lá dentro dos seus relacionamentos. Sabe como você pode apresentar a cruz, a vitória da cruz, do seu vizinho, da sua família? Vivendo os frutos da cruz. Você não precisa ser pastor, você não precisa ser profeta, você não precisa ser evangelista. Ei, presta atenção, use a cruz. Isso só é graça de Deus, os ofícios só são graças de Deus. Para dentro da comunidade, a gente instruir, a gente capacitar, equipar os santos, só para isso. Mas bom é se relacionar através da cruz. Bom é estar na mesa, como eu amo mesa, como eu amo estar com gente que precisa de Jesus. Porque quanto mais eu me envolvo, quanto mais eu me dou, mais eu me encho, mais eu fico cheia. Então esse é o segundo óleo, o pão. E o terceiro óleo é o óleo da cura. Existe cura habitando dentro de mim e de você, em meio às enfermidades, doenças, os frutos do pecado, os frutos da obediência, e lutando, como diz Tiago, né? É uma guerra interior dentro de nós. Os nossos desejos carnais, os nossos desejos, né, da nossa velha natureza, lutando contra a obra do Espírito. Mas eu gostaria de dizer algo. Eles não estão no mesmo nível, a carne e o Espírito. O Espírito é muito superior. É muito superior. Então trazer a ativação desses olhos sobre a casa, para mim está sendo um prazer, para mim está sendo uma delícia. E o quarto óleo, o óleo da remissão, o óleo que nos purifica, o óleo que nos traz salvação, o óleo que nos traz os frutos da cruz, o óleo que faz a gente entender que nós não somos nada, nada sem Jesus. Muitos estão pregando aí, não, através do Evangelho até, busque conhecimento, busque crescer, você vai ser um sucesso, você vai ser grandão. Ei, presta atenção,
Essa foi a vitória da cruz. Jesus, o perfeito. Jesus, o perfeito, sendo Deus, decidiu se esvaziar para que, operando a morte nele de cruz, operasse a vida de Deus em vós. Então eu não sei que tipo de evangelho vocês têm buscado, mas eu e o Júnior estamos recebendo esse convite com alguns líderes aqui para chegar nesse nível do último óleo. O último óleo é o óleo que acende as lamparinas e que as mantém acesas. Então falar de libação é falar desse ambiente que há sacrifício, oferta de sacrifício e oferta de derramamento de óleo. Presença. Presença. Vocês estão entendendo? Então existem 5 óleos na casa. Não durmam, não cochilem. Algo está acontecendo aqui. Algo está acontecendo nessa comunidade. E é através do Espírito Santo. Enquanto eu decido descer, estar diante do Senhor como sacerdotisa, porque o sumo sacerdote nos deu esse lugar hoje. Mas vamos de trás para frente. Abre a Bíblia aí comigo, para não ficar só nas minhas palavras, porque eu recapitulei o culto de sexta-feira passada, amém? Esse ambiente onde estamos buscando, através da cruz, nos autoavaliarmos, onde estamos buscando, mesmo tendo o Espírito Santo dentro, mesmo tendo aceitado Jesus, vencermos pecados, decretos de morte e maldições. A cruz nos dá essa autoridade. A cruz nos permite quebrar com todos esses elos e ciclos do passado, dessa vida regressa sem Jesus. Mas sabe o que me chama a atenção? E aí eu quero levar a sua mente junto comigo, amém? Fica tranquilo, que é através das Escrituras. Amém? Abra a sua Bíblia aí. Coloca aí para nós. Eu vou pedir para alguém abrir em Hebreus número 1 e ler para mim. Se colocar de pé e ler para mim. Hebreus capítulo número 1. Nós precisamos começar por Hebreu, para entender aonde Jesus Cristo vai nos levar essa noite. Hebreus 1. Pode ler, se põe de pé, pastor. E leia em bom tom, por gentileza. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo que existe por meio de quem criou o universo. Amém. A partir de quem? De Cristo Jesus, que primeiro decidiu vir como semente, a reencarnação se deu através do Verbo, e como homem ele decidiu viver os processos, para que no momento oportuno ele fosse um sacrifício perfeito. O que Hebreus está nos trazendo aqui? Continua, pastora. Hebreus 1. Cristo foi escolhido, amém? Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Amém. Fica aí. Fica aí, pastor. Você vai continuar, amém? Presta atenção, igreja. Ninguém pode conhecer a luz, a face de Deus, a não ser o Filho do Homem. Antes do Filho do Homem ser estabelecido para viver a via de vitupério até chegar na cruz, Deus tinha escolhido sacerdotes. Amém, igreja? Sacerdotes. Para quê? Para estar diante do Senhor, no Santo dos Santos, com o coração cheio de compaixão, apresentando
homem era um homem como eu e você, comum, porém separado para as obras do seu ofício. Então um sacerdote naquela época, igreja, era escolhido no seu ofício para estar diante de Deus, chorando, clamando, apresentando as petições e os pecados e as infrações do seu povo. O que me chama a atenção aqui, o verdadeiro sacerdote foi chamado para derreter-se diante da presença de Deus em favor do seu povo. Amém. Esse sacerdote, separado por Deus para esse ofício, se apresentava diante do Senhor pós sacrifícios e ofertas, de manhã e de tarde, para apresentar súplicas. Qual é a diferença do ofício de um sacerdote para um ofício de um profeta? O sacerdote se apresentava diante do Senhor para apresentar as vossas petições, falar em nome do povo. O ofício do profeta é estar diante do Senhor para falar sobre o Senhor para o seu povo. Então, em muitas situações, o que vem dos altos céus não é o que esperamos, mas é o melhor que Deus tem para nós. Então eu quero entender que sacerdotes aqui, porque depois de Cristo Jesus, depois do céu ser rasgado, depois desse tempo que Hebreus está nos instruindo aqui, falando dos ritos dos nossos antepassados, hoje nós temos um lugar secreto para apresentar nosso casamento, para apresentar nossa família, para apresentar nosso ministério, para apresentar os povos, para apresentar os oprimidos, afligidos, os açoitados, os cegos, os coxos, os surdos. Vocês estão entendendo? O papel de um sacerdote hoje em Cristo é estar diante do Senhor, fazendo o que, profeta? Chorando, clamando, intercedendo. O mundo está dizendo que não, mas eu creio no poder da cruz. O mundo está dizendo que não vai ter transformação, mas eu creio no poder do amor da cruz. O mundo está dizendo que a minha oração não vai receber resposta, mas eu creio na operação do teu Espírito. Então eu me ponho diante da tua presença, santo, santo. Eu e minha casa veremos a sua glória. Eu e a minha comunidade veremos o resplendor do seu poder, porque nós somos esse sacerdócio eleito, escolhido, separado para estar diante da tua presença. E porque Deus disse, se for para o Senhor, aplaude de verdade. Aplaude de verdade. Porque você não é mão. Você não é mais um mutilado. Então tem uma canção que diz assim: se não for para te adorar, para que minhas mãos? Se não for para te seguir, para que os meus pés? Vai fazer eu cantar, né, pastora Cara? Não, isso você deixa para os ministros. Amém? Mas aqui, voltar é entender o que eu preciso assumir hoje, com acesso liberado. Então os homens representam o sacerdócio real, o santo e puro, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre a sua descendência. E o que isso resulta na chamada de um homem que discerne o que é isso? Um ministério relevante, um ministério que agrada a Deus, um ministério que está em alinhamento. Então vocês querem ver a glória de Deus? Deus está chamando a gente para um lugar secreto para chorar. Deus está nos chamando para esse lugar secreto para gemer. Deus está nos chamando para esse lugar secreto no meio dos nossos, de carne e sangue, e dos que a gente está gerando no Espírito, não somente para clamar, não para julgar, não para se colocar superior, não para se colocar tirano, ditador. Como assim? Eu investi, eu dei o meu melhor, eu orei, eu jejuei. Como assim agora ele está com uma ovelha desgarrada, até falando mal de mim, até se opondo a Deus, até se opondo ao ministério? Ei! O sacerdócio precisava ser limpo e puro de coração. Ele também dado, se não vigiar, se não desenvolver relacionamento. Sabe quando o irmãozinho cai?
Sabe quando o irmãozinho quebra? Sabe quando o irmãozinho está manco? Lembra da mensagem do pastor? Existe um anjo, ó. Aleluia. Ó. Glória a Deus. Documentando tudo que sai da nossa boca e levando diante da presença. Então o sacerdócio quebrado aqui vai começar a receber cura. Vai começar a receber cura, porque Deus te chamou para ser extensão de quem Ele é. Deus te chamou para ir além do sumo sacerdote naquela época, porque hoje o véu foi rasgado, o Cristo habita dentro. Eu tenho livre acesso. Paulo vai dizer nas cartas de Hebreu: entre com ousadia, entre com ousadia, com alegria, com intrepidez, como filhos, sacerdócio, não como pecadores, não como aquele que parece que vive na miséria, não como aquele que parece que não tem um Deus sobre a sua cabeça. Paulo está falando assim: entre com ousadia, entre com intrepidez, porque foi por você que Ele se doou na cruz. Então Paulo sabia do que ele estava falando. Então só Cristo, que conhece essa luz, que conhece a glória de Deus, só Ele pode transicionar partículas do Kavod, partículas do Shekinah, partículas da doxia, que é a palavra revelada de Deus. Então não tem como, não podemos mais andarmos como diz Joel, como se não houvesse um Deus, como se não houvesse um anjo para cada pessoa, como se não houvesse ministros com espada desembainhada, como um exército de anjos pelejando e trabalhando em nosso favor. Nós não podemos aceitar que a nossa vida se limita em levantar, comer, trabalhar e dormir. Ei, a palavra vai dizer: por um pouco mais. Suportem, esperem confiadamente, porque Ele já está, aquele do santo do santo, aquele que habita naquele lugar, está preparando uma morada para mim e para você. Suporte, igreja. Avance, igreja. Cresce, igreja. Amadureça, igreja. É necessário. Porque não há um outro e nunca haverá. É isso que Hebreus está relatando. O único que pode mediar essa luz, a manifestação dessa glória, a manifestação dessa Shekinah e a manifestação dessa doxia é Cristo. Já não é mais Jesus, é Cristo. Por quê? Por que, igreja? Porque Jesus, diz Lucas, diz Mateus, que no seu tempo não violou o seu processo. Ele poderia com 12 anos já ser eleito para ir para a cruz? Diz as Escrituras que não. A palavra de Deus vai dizer nos livros do Evangelho que Cristo crescia em quê? Graça e sabedoria. E sabedoria aqui no grego quer dizer maturidade. Presta atenção nisso. Crescer aqui, como Jesus teve que se sujeitar, como Jesus teve que se colocar. Primeiro era para se tornar carneiro, maduro, para o tipo de sacrifício, para o tipo de propósito, para o tipo de cálice que o Pai estava confiando a Ele. Precisava respeitar e se sujeitar e obedecer o propósito. Então a palavra vai dizer que em tudo Ele era sujeito aos seus pais, que em tudo Ele era sujeito à lei, que em tudo Ele era sujeito à Torá, que em tudo Ele era sujeito a todos os ritos culturais da sua genealogia. Mas Ele veio para denegrir? Não, Ele veio para aperfeiçoar. Ele veio para elevar o padrão. Por isso Getsemane na frente do templo. Ei, vocês não sabem, mas eu vou voltar, fazer arder a chama do candelabro no santo dos santos do lugar, aonde muitos sacerdotes que se levantaram não conseguiram cumprir o propósito. Eu, o perfeito de Deus, eu, o escolhido de Deus, vou voltar a fazer arder a chama do candelabro. Então
são para esses feitos que Jesus convida a noiva. Amém, Marcinha? Amém. São para esses feitos que Deus está nos estabelecendo antes de liberar o movimento de glória. Porque é necessário ter maturidade para saber lidar com talentos. É necessário ter maturidade emocional para saber lidar com o poder e o movimento dos dons. Para que não venhamos cair como caiu Lúcifer. Para que não venhamos cair como caem muitos irmãos. Ei, cuidado! Quando Deus está permitindo muitos aí cair no vexame